quero falar um pouquinho da minha história, da minha vida, onde um dia eu tive encontro com o Senhor, aleluia, aos meus 9 meses de idade, aleluia. Minha mãe me abandonou quando eu tinha os 9 meses de idade. Ali eu morava com meu pai e mais 3 irmãos. É muito difícil para meus irmãos ao saber que a minha mãe foi embora. Quando eu tinha 9 meses, o meu irmão já era meio grande. Aos 5 anos de idade, ali meu pai estava com enfermidade e acabou falecendo também, e deixando também nós ali com nossos avós. Aos 8 anos de idade, nós ali morando com nossos avós, a minha avó faleceu. E quando a minha avó faleceu, então meu avô decidiu, cada irmã, eu tinha 2 irmãs e um irmão, as 2 irmãs iam com minhas tias. Então foi muito difícil para nós, perder mais umas irmãs que a gente não ia junto, a gente não ia nascer junto. E quando chegou, então foi separado ali minhas irmãs. E quando eu cheguei aos 10 anos de idade, o meu irmão era caminhoneiro. Então chegou numa manhã uma difícil notícia, que meu irmão lá em São Paulo bateu o caminhão e acabou falecendo. Então foi muito difícil para mim, aleluia. E aos 15 anos de idade, eu comecei a não querer mais viver essa vida que eu vivia. Aos 15 anos de idade eu comecei a usar droga, muita cocaína, aleluia. Eu morava ali com meu avô, ele tinha 2 tios, eu tinha 2 tios que moravam junto, que era deficiente. E aos 15 anos de idade ali comecei a usar muita cocaína, a sair nas madrugadas. Não queria mais se importar com a vida, pois eu já não tinha mais ninguém, somente meu avô ali já estava com 90 anos. Eu não queria mais saber, se importar com a minha vida, aleluia. E começava a chegar de madrugada, todo sujo, todo arrebentado mesmo, eu via coisas, aleluia. Nas madrugadas que eu via alucinações. Eu estava realmente destruindo a minha vida, aleluia. Mas só que numa madrugada que eu cheguei, graças a Deus, em 14 irmãos que meu avô tinha, 14 filhos, uma era evangélica. Ali naquela manhã eu drogado, eu falei, é hoje que eu vou morrer, já quase início de overdose. Mas só que naquela manhã a minha tia começou a falar de Jesus, começou a falar de alguém. Mas quem que é esse Jesus que eu não conheço? Se é que ele pode realmente mudar a minha vida? Porque olha a minha situação que eu estou aqui nessa manhã, tia. Eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Então ela começou a pregar sobre Jesus ali naquela manhã para mim. Eu comecei a chorar, eu disse, eu me entrego a esse Jesus, tia, porque nessa manhã eu não aguento mais viver nessa situação que eu estou vivendo. Olha, tia, o jeito que eu cheguei aqui, eu estou vendo coisas, eu acho que hoje eu vou morrer, tia, pois eu perdi a minha família inteira e eu não tenho mais ninguém do meu lado. Eu quero morrer, tia, olha só o tráfico que eu estou vivendo. Mas só que naquela manhã ela começou a pregar de alguém, e ali começou a plantar alguém, eu não sei, começou a encher meu coração naquela manhã. E ali à noite eu fui no culto, então ela me convidou para ir naquele culto. E naquela manhã naquela noite então eu fui no culto. E ali um pregador começou a falar, transmitido direto por Deus. E ali eu creio que o Senhor, ele vive mesmo. Ele começou a falar da minha vida. Ele começou a falar do jeito que eu estava vivendo, aquela situação que era difícil. Ele começou a falar da minha vida. Ele falou que era para eu ter morrido esse dia mesmo. Ele falou que essa manhã era para você ter morrido, mas o Senhor, nessa noite, ele está te dando uma oportunidade de vida. Essa noite ele vai te dar uma família. Ele vai começar a transformar a tua vida. E nessa manhã, meu querido, eu quero dizer para você que se encontra numa situação difícil, se encontra num lugar aí que está apertando o seu coração, eu quero te dizer que ainda há uma solução para a sua vida. Que Jesus, ele vai entrar hoje mesmo na sua vida, ele vai começar a transformar o seu coração, meu querido.
Ele vai começar a tirar o vazio que você sente, o vazio que eu sentia. Ele vai preencher nessa manhã, se você crê. Aleluia. Estamos aqui nessa praça, ouvindo os belos louvores, e o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração ainda, meu querido, acredita. Então o Senhor começou a falar aquele dia, naquele culto, e aleluia, depois de uma semana eu conheci a minha esposa. O Senhor já deu uma esposa, e no outro final de semana eu conheci a minha esposa. Aleluia, que hoje, graças a Deus, Ele me deu realmente uma família, e a promessa que o Senhor tinha feito naquele dia, hoje ela se cumpriu. Eu tenho uma família, hoje eu sou muito feliz. Aleluia, hoje eu prego para os jovens que a droga, aleluia, a droga é o pior lugar que pode se encontrar. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele vai ao teu encontro nessa manhã, meu querido, aleluia. Ele vai, essa manhã Ele vai te encontrar. Você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Eu quero entregar esse testemunho, você que ouviu, aleluia, esse testemunho que você pode guardar para você, que Jesus, nessa manhã, Ele vai transformar a sua vida. Eu entrego esse testemunho em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer. Eu sei que tem pessoas que ouviram atentamente essa história. É uma história real, queridos, de alguém que está aqui. E Deus faz essas coisas. Deus muda situações que parecem que não tem solução. Sabe por quê? Porque você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Se perde pelo ar, folha em pó, o que não serve pra morar. Vagueia só, isso eu já sei de qual. Eu quero te dizer, crenda, você é vaso de valor. Pra não parar carro. Pra não parar carro. Já nasceu pequeno, Só a gente. vencer o direito de ser. Aconteceu e você não vive só. Olha só, você é alguém que tem valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro. Ei, esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. É um projeto semear, declarando que você é especial pra Deus. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, que por agora está assim, jogado no canto, encostado, eu prefiro insistir que o homem está aqui pra mudar o seu.